Glória a Deus. Nós vamos estar meditando por alguns instantes na palavra do Senhor e eu peço a você que tenha a paciência de ouvir o que o Senhor tem para você. Às vezes nós somos impacientes, né? Às vezes nós não queremos ficar no templo. Às vezes a palavra incomoda, né? Às vezes a gente sente o cansaço. Tem pessoas que entram na igreja, no templo, dá um sono. Às vezes eu tenho um sono também, viu? A gente está cansado, né? Dá aquele sono. Aí eu preciso dar um grito. Aí a pessoa acorda. Mas dá certo. Sabia que funciona? Funciona. Mas a palavra de Deus, ela é tão forte, queridos. E às vezes é uma mensagem toda e uma frase. O Senhor está falando especificamente para a gente, certo? Então, que nós possamos ter esse cuidado, esse zelo, essa disciplina. Se eu venho à casa do Senhor, é para estar aqui, para ouvir o que o Senhor vai falar. O Senhor não tem que falar aquilo que me agrade. Ele tem que falar aquilo que vai me aproximar dele, viu? E nem sempre o que me aproxima de Deus é gostoso de se ouvir. Às vezes dói, né? Às vezes dói. Mas vamos meditar um pouco. Eu estive com a Sônia passando alguns dias de descanso. Nós saímos aí no dia 3, né? Eu e ela pegamos o carro, fomos dar uma voltinha por aí, fomos até Alagoas, fomos até Paratinga, né? Ali passeando e a gente aproveitou bastante. Perguntaram, e foi mais gente? Não foi só eu e ela, basta. Já tem gente demais, né? Já tem nós dois. E nós fomos, passeamos e aproveitamos bastante. E eu glorifico a Deus, começando o ano bem. E eu fico feliz porque o Senhor me deu uma esposa graciosa e amorosa, né? E a gente passa por alguns perrengues, assim, não confusão. Porque logo quando eu cheguei em Campina Grande, eu tive uma infecção intestinal, daquelas que a gente se arrepia todo tempo, né? Arrepia até a alma. Que coisa! Mas aí ela me cuidou de mim e tal, e acabei ficando bom lá. Mas foi um negócio complicado, viu? Não vou contar os detalhes, não. Mas hoje nós vamos falar em quem confiar. Em quem confiar. Nós aprendemos a confiar em muitas coisas. Se você começar a pensar, você confia em tantas coisas. E eu quero trazer esta memória para nós a respeito desta confiança, que às vezes nós confiamos e não é errado confiar, porque senão podemos ter problemas emocionais, mas a gente precisa saber dosar aonde confiar e em que confiar. Então a gente tem várias coisas que nós confiamos. Confiança quer dizer segurança, quer dizer firmeza, tá? Confiança, confiar, confiança quer dizer estar seguro, segurança, estar firme, firmeza. Isso é confiar. Quando nós estamos subindo um elevador, nós confiamos que aquele elevador, aqueles cabos, vão estar ali e nos levar até o andar que nós pretendemos ir. Não é assim? Então, é uma confiança que nós temos. E às vezes o elevador, ele é um elevador até velho, ele faz uma zoada, mas mesmo assim, pessoas que trabalham num lugar que escutam aquela zoada do elevador, mesmo assim ele confia que aquele elevador vai levá-lo. Nunca vai dizer, eu não vou subir por aqui não, porque ele pode cair a qualquer momento. Não, você confia, tá? Você confia. Tem um elevador em Dubai, né? No edifício mais alto, ele vai a 168 andares, né? E as pessoas sobem, os milhares de pessoas sobem ali. Se eu não me engano, são 57 elevadores, todo tempo lotado de gente, subindo e descendo, viu? O dia todo. E aquilo ali, todos os dias. E as pessoas confiam, somem. Ninguém nem questiona
a possibilidade dele dar um defeito, porque há uma confiança. Então nós aprendemos a confiar em coisas, aprendemos a confiar no elevador, nós aprendemos a confiar quando a gente passa em pontes grandes, né? O Ceará tem algumas que o carro passa alguns segundos andando por cima dela, e você vê até balançando, mas você confia que ela não vai ruir. É uma confiança. Então nós confiamos em muitas coisas. A motocicleta, você confia que aquelas duas rodinhas ali, você vai estar andando com 80, com 100 quilômetros, né? Tem gente que anda com 100 quilômetros naquelas motozinhas ali, e aí, duas borrachas que pode secar e pode... Eu estava andando de bicicleta, quando eu vou na subida ali, o pneu de trás murcha. Aí lá se eu voltando, empurrando a bichinha, né? Quando eu chego no posto para consertar, chega duas motos com o pneu furado. Ainda bem que são pneus traseiros. Mas se um pneu estoura, a pessoa vai cair ou acontecer coisa pior. Mas ela, quando pega a sua motocicleta, quem tem motocicleta, ele acelera, não quer nem saber, porque ele confia que vai dar tudo certo. A gente tem uma confiança em coisas, não é assim? E por várias vezes a gente dedica essa confiança já naturalmente, tá? Então, muitas vezes nós confiamos em pessoas que vai resolver nosso problema, tá? Quando eu fico aqui observando, eu nunca deixo de me maravilhar com avião, né? Não sei se é porque eu sempre tive vontade de viajar de avião, que aí, quando eles passam aqui, eu fico olhando e acho impressionante aquilo, porque é uma coisa tão pesada, né? E vai andando no ar. E quantas toneladas tem ali? Você entra no avião, viaja, e nem se lembra que está dentro de um avião. Você tem a confiança de que ele vai te levar, não é? Então, nós temos confiança em tantas coisas, tá? Nós confiamos no médico, não que seja errado desconfiar do médico, porque a gente procura, quando a gente tem algum problema, a gente procura indicações de médico, né? Não, aquele médico é bom, você vai nele. Então, ele vai examinar e vai dizer alguma coisa sobre a gente, e nós vamos ter confiança nele. E se ele disser assim, ajeita a tua vida aí, porque você vai morrer em pouco tempo. Você acredita nele e você já começa a agir como se seus dias estivessem terminando. Eu conheci um médico que ele tinha um problema cardíaco e o médico deu para ele 3 meses de vida. E ele viveu mais de 30 anos. Então, não estou dizendo que não temos que confiar no médico, mas a nossa confiança no médico, ela tem um limite. Quando entramos em desespero por um diagnóstico, por alguma coisa, então nós estamos aí dando a ele uma autoridade maior do que a que ele tem de diagnosticar aquilo. Então, muitas vezes nós confiamos nos médicos, nós confiamos nos diagnósticos, às vezes vem um diagnóstico errado, às vezes vem um exame trocado, e você passa a sentir a doença, você confia tanto no resultado de um exame, que você passa a sentir uma doença que você não tem, e você diz, vale, eu tinha os sintomas, porque você confia naquilo fielmente, tá? Então nós confiamos em tantas coisas, e eu coloquei em quem confiar. E nós confiamos até na conversa de pessoas que não entendem do assunto, que diz, fulano, tu está com isso, meu Deus do céu, eu soube da história do vizinho de Cicrano, que estava com isso aí, e hoje ele está numa cama, vegetando. Aí a pessoa começa a ficar vendo isso, de conversas de pessoas que nem têm a habilidade, a perícia, o estudo, para te dar algum diagnóstico, mas a gente acredita nas pessoas, a gente acredita em tantas coisas que nos dizem, e geralmente nesta área de acreditar, nós confiamos naquilo que é ruim para a gente.
Naquilo que é bom a gente desconfia. E esse tem sido um problema do ser humano. Agora, quando o assunto é Deus, aí eu queria dizer para vocês que quando o assunto é Deus e confiar em Deus, a coisa muda. Eu lamento dizer para os irmãos, nós confiamos em Deus desconfiando. Estranho. É uma contradição. Mas nós ouvimos falar de Deus em tantas coisas, nós ouvimos falar do poder de Deus, do grande Deus, do que Deus é, mas nós desconfiamos que Ele seja capaz de interferir. Sabe onde é que nós aprendemos que estamos desconfiando? Sabe, aliás, onde é que nós constatamos que a nossa confiança está cheia de desconfiança? É pela nossa forma de proceder, é o nosso procedimento, é a maneira que a gente age. Porque quando a gente confia, a gente se entrega. E não fica, você não entra no avião e fica, será se ele vai cair? Será se vai acontecer isso? Você não sabe nem quem é o piloto, não sabe quantas horas de voo ele tem, mas você confia. Mas quando o assunto é Deus, muitas vezes eu entreguei o meu problema a Deus, mas a minha pressão está cada vez mais alta. É porque você não está descansando no Senhor. Então, separei aqui alguns textos bíblicos como garantia de Deus, em que nós podemos mergulhar, em que nós podemos abrir o nosso coração, em que nós podemos dizer, está em tuas mãos e descansar. Tem um texto que eu gosto muito, porque eu aprendi da minha mãe, que está em Salmo 125, 1. Nós lemos esta semana, lá no grupo, no AME, né? E ele diz assim, os que confiam no Senhor, Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não são os montes, é o monte. Fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para cumprir a sua missão aqui e em nenhum momento ele se sentiu abalado. Então ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então o Salmo, quando está falando isso para a gente, ele nos está dando uma sinalização que confiar em Deus é entregar a Ele totalmente a nossa vida, gente. Não está falando que não teremos dor, que não passaremos por tribulações, mas não teremos alterações profundas na nossa emoção, na nossa alma, em decorrência da desconfiança, porque é uma desgraça desconfiar. Pensa numa coisa terrível, é a gente confiar desconfiando. E muitas vezes tem sido esta maneira que a gente se apresenta a Deus. A gente diz que confia, mas está desconfiando. Tem um segundo texto lá em Naum, capítulo 1, verso 7. Naum 1, 7. Diz assim, o Senhor é bom, cantamos, né? O Senhor é bom. Deus é bom? É ou não é? Amém? Deus é bom, gente. Ele quer você perto dele, é porque Ele é bom. Se Deus me quer perto dele, é porque Ele é bom.
E Ele quer o ser humano perto dele. Então Deus é muito bom. E diz assim: o Senhor é bom. E diz: um refúgio em tempos de angústia. Todo ser humano passa por angústia. E a gente quer solução em pessoas. Nós queremos solução em que alguém nos ajude a vencer esse momento de angústia que estamos vivendo. E nós recorremos e nos colocamos em várias frentes de situações para buscar este recurso de resolver. Mas a palavra de Deus, que é aquela que nós podemos nos apegar com unhas e dentes, agarrar e dizer: é nela que a minha vida está pautada. Então diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Se é quem pode nos proteger, é Deus. Ele protege os que nele confiam. Quantas pessoas têm tido livramentos de várias situações, de acidentes, de morte, porque Deus protege. Deus protege tanto nossas vidas que nem percebemos às vezes o perigo que estamos passando. E Ele está cuidando da gente, nos protegendo. Por quê? Porque Ele é bom. Então, essa história de nós nos colocarmos confiando em situações, você senta nessas cadeiras aí, e essa aqui está meio difícil, né, de ela arrebentar com você. Mas aquelas outras que nós temos, aquelas cadeiras de plástico, que tem aqui há 20 anos, que já estão ressecadas, aqui e acolá uma arrebenta. Mas você senta nela ainda, confiando que ela não vai arrebentar. São confianças. Mas estas confianças não pode se comparar a uma confiança que nós devemos ter em Deus em nossas vidas. Tem pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos, quando se depara diante de uma situação, diz: está tudo acabado, destruído, perdi. Não entende que o Deus Criador está ao lado dela. Não confia, porque para ser protegido precisa confiar. Isaías 12, 2 diz assim a palavra do Senhor: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Uma confiança que nós precisamos ter em Deus. Você amanhece aquele dia dizendo: será se eu sou salvo? Quantas vezes eu ouvi pessoas com uma indecisão a respeito da sua vida? Nós precisamos aprender a entregar toda a nossa existência a Ele. E nós precisamos aprender a confiar no que a sua palavra diz, porque a sua palavra é real, é verdadeira, é poderosa. E ela se verbaliza dentro de nós, ela entra, ela entranha em nós. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se eu estou certo ou estou errado. Mas dizem que, por exemplo,
Tem certas substâncias que você come nos alimentos, e essas substâncias, elas são colocadas no suor e exalam um cheiro que até os insetos eles se afastam. Eu já ouvi essas coisas, porque a gente come, entra, processa e sai pelas entranhas. E elas afastam insetos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que tal a gente pegar a palavra de Deus, comer esta palavra, sentido figurado, lógico, né? Você não é pegar a sua Bíblia aí, dar uma mordida nela não, porque o dente vai cair. Que tal você encarnar esta palavra, verbalizar, porque vai sair pelos seus poros a essência de Deus. Um cheiro que talvez você não sinta, mas que vai exalar. Até porque a palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume. Sabe por quê? Porque a palavra está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. E aí, Provérbios, capítulo 30, versículo 5, o Senhor Deus diz assim para nós: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Impressionante. A palavra de Deus, ela é pura. E Ele, o Senhor Deus, é um escudo. Lá no Salmo 91, não está aqui, no meu escrito aqui, né? Mas o Salmo 91 diz que que Deus é escudo e broquel, né? O pavês também. Ele quer dizer que Ele é um escudo grande e um escudo pequeno. O escudo grande é para te defender das setas que vêm, né? E o escudo pequeno é para te dar agilidade de te defender do inimigo que está próximo. E aqui ele está dizendo, exatamente em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que ele é um escudo para quem nele se refugia. A partir do momento em que eu creio nisso, não duvido, as coisas mudam, viu? Elas começam a ficar diferentes na minha vida. O grande problema nosso são discursos que nós estamos recebendo a respeito de Deus para nos deixar como pessoas neutras, pessoas paralisadas em que Deus faz tudo. Isso é uma grande mentira. Nós precisamos colocar nossa vida em movimento. E a partir de uma fé, uma convicção, caminhar com Ele é uma forma de estar em movimento e saber que Ele cuida de nós. E que Ele nos protege. E Provérbios, capítulo 3, verso 5. É um texto que diz que a falta de confiança vai provocar ansiedade. Não estou aqui para estar condenando quem tem ansiedade, não. Cada um sabe da sua vida. Mas uma coisa é certa. Quando confiamos em Deus, incondicionalmente, irrestritamente, a ansiedade vai sumindo. E o texto diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não, mas eu sei que isso aqui é um problema sério.
Mas ele está dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração. Quando ele está falando de todo o seu coração, é porque o coração não é o nosso espírito salvo, tá? Nosso espírito recriado. O coração, quando ele está falando nesse texto, ele está falando nas mais variadas emoções, sentimentos que nós sentimos na alma, tá? Tem dia que a gente acorda para baixo, né? Opa, não sei o que foi que houve, o dia hoje amanheceu ruim para mim. Não foi o dia não, é aqui dentro de mim que gerou emoções que estão me levando a sentir isso. Mas se nós começarmos a orar e buscar e cantar louvor ao Senhor, no nosso quarto, bota o fonezinho lá e vai louvar o Senhor, né? Onde você está, você vai perceber que é tudo fruto das emoções querendo nos colocar para baixo. Porque nós temos uma geração de emoções dentro de nós que não são de confiança, viu? Elas não são boas para nós. Não são legais para nós. Basta ver que tem dia que você dá na tua cabeça dizendo que tem alguém que está falando mal de ti. Ou que alguém quer o teu mal. E a pessoa nem está lembrando que você existe, mas você inculcou na cabeça que aquela pessoa quer o teu mal, quer te destruir. Fez despacho em 7 encruzilhadas para acabar com a tua vida. E você fica com aquilo, tá? Às vezes a gente entende, e a pessoa nem se toca que você existe. Mas é a tua emoção. E está gerando um problema sério com você. Então ele fala a respeito disso. Confie no Senhor. Então, de todo o teu coração, afasta estas emoções e confia. Coloca a tua vida na presença dEle. E você vai ver que vai melhorar muito da ansiedade. Muito da ansiedade. Eu tinha uma ansiedade enorme de ir para a lista dos preferenciais. Aí de repente eu cheguei agora aos 60, eu vi que nem é tão triste assim, ó, parece que nem aconteceu nada. Eu continuo menino, garotão. Mas a pessoa com 50 anos fica, quando eu chegar aos 60 eu estou acabado. Acabado estava Salomão, né, que com 60 anos que ele morreu, as mulheres dele que eram muito também, eu sei, tem um bocado de mulher, ter uma está tudo certo, mas ter mais de uma é uma confusão grande, né? Um bocado de cabeça. O que aconteceu? Ele era levado, esqueceu até do Senhor Deus, né? Salmo 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. O que é que você confia, no carro ou no cavalo? Não, confiar é no carro. Tem 4 rodas, né? Se for uma charrete só tem 2, né? Não, confiar no cavalo, puro sangue, bichão. Bonito, forte. Então a palavra de Deus está dizendo em Salmo 27, alguns confiam em carros e outros em cavalos. E pasmem, nós que entramos na igreja do Senhor Jesus Cristo, perdemos muito de uma qualidade de fé e deixamos de confiar em Deus. Parece que quanto mais a gente aprende a Bíblia, menos a gente confia em Deus. E eu falo isso, meus queridos, não é subjetivo não, é ao longo da história de ouvir as pessoas falando. Porque quando eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa, às vezes o que menos importa é o tema do que ela está falando, mas é a forma do que ela está dizendo, a emoção que ela está impondo. Quando eu vejo um servo do Senhor que aceitou Jesus Cristo
falando de forma revoltada, querendo vingança. Aí eu fico me perguntando, será se o Espírito está nele mesmo? Porque a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, nós continuamos vivendo nessa terra, mas nós temos uma garantia da eternidade com Ele, que vem. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, mas vem. Eu sei que não vai chegar a 100 anos, não. Com as profecias se cumprindo do jeito que estão aí. Não chega não, viu? Nessa rapidez, quando você vai comparando o que o mundo vive, a tecnologia da forma que está, não é brincadeira. Olha, um médico faz uma cirurgia hoje, delicada, a mais de 1.000 quilômetros de distância, ele do paciente. Que coisa estranha. Ele está aqui, vendo o órgão, e está lá, o bisturi e o robô lá só, e é precisa a cirurgia, perfeita. Meus queridos, é um avanço tecnológico que a gente não imagina. Coloca o desconfiômetro, as coisas estão avançando rápidas demais. Você abre uma conta bancária sem sair de casa. Bota o celular lá, ele bate uma foto sua, né? Você, pronto, já tem uma conta bancária, já vem um cartão de crédito, né? Você já sai até com cartão de crédito para comprar. É uma coisa impressionante. Então são avanços. Mas não é esse o tema, não. Vamos voltar para a confiança. Então diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eita, confiar nesse nome. Pode vir qualquer espécie de notícia. Você diz, eu estou confiando no meu Deus. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Bendito é o homem, não é o Senhor, é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Confiar em Deus faz de você uma pessoa abençoada, faz uma pessoa com paz. Você sabe quando uma pessoa exala paz? Você convivendo com ela, você sabe se ela exala paz ou não. Tem pessoa que dá uma atribulação, a gente fica atribuladozinho, né? A pessoa falando. Então ela está precisando beber desta palavra, confiar neste Deus e ter uma vida tranquila com Ele. Então note que é bendita a pessoa que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Mas aqui tem algo que agora entra nessa história, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 12. Versículo 11, versículo 12. De acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos medo do futuro, nós temos muitas vezes o anseio do além, vida aqui na terra, certo? Às vezes a gente questiona, e como é que vai ser essa história mesmo, hein? Não se preocupe.
É como muitos assuntos, nós queremos que as pessoas, nós queremos saber de tudo de Deus. Você nunca vai saber tudo de Deus, nem na eternidade, viu? Então, se acalma aí, porque muita gente, quando eu chegar lá na eternidade, eu vou saber todos os mistérios de Deus. Vai nada. Graças a Deus é a gente se encontrar lá na eternidade, estarmos juntos, está bom demais. Então ele diz, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, tudo isso, Deus, esses textos que nós lemos, essa palavra de Deus, ela se verbaliza, ela vira carne, ela se encarna na pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você crê nele, você confia nele, e você sabe que ele está com você, porque ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até o fim da tua vida, até o fim destes séculos. Então se ele está, ele está, e se você confia nele, em qualquer circunstância, você terá paz no seu coração, não entrará em desespero, e nem falará coisas que contrariam e desagradam a Deus, ou ferem os familiares, né? Ou ferem as pessoas. Então ele diz, de quem temos 12, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Tem fé em Deus? Então você tem livre acesso. Entregou sua vida para Jesus Cristo? Confia nele. Tem algumas coisas que a gente também precisa entender. Às vezes, nós semeamos coisas tão ruins na terra, que mesmo aceitando Jesus Cristo, que nos dá uma nova vida, estas coisas vão refletir em nós. Por exemplo, uma pessoa cometeu um assalto, ou vários assaltos, e ela aceitou Jesus Cristo, ela semeou um ato criminoso que precisa ser respondido na justiça. Então ela vai responder. A diferença é que ela vai estar com seu coração em paz, mas ela tem algo para fazer. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente estraga o nosso corpo fazendo o que não deve e aceita Jesus Cristo. Então muitas vezes vem consequências. Por exemplo, eu conheci um rapaz, eu vi o testemunho dele, falando sobre Jesus Cristo. Ele só tinha daqui para cima, ele não tinha um resto. E eu conversando com ele, eu disse, rapaz, o que foi isso aí? Ele disse, eu era viciado em drogas, e eu tomei um chá de zabumba, não sei, acho que era mais ou menos isso, alguma coisa assim. E eu peguei no sono exatamente em cima do trilho do trem. O trem passou e levou. Eu disse, rapaz, graças a Deus que ficou o resto, né? Ele disse, rapaz, graças a Deus, porque o resto vai subir lá enquanto minhas pernas lá no céu. Ele ainda fez brincadeira assim. Mas é uma consequência que não tem como, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas, elas cometem suas falhas achando que depois vai ser tudo resolvido ao entregar sua vida para Jesus Cristo. Tem algo resolvido de imediato, a tua eternidade. Agora tem algumas coisas que vão passar por um processo. Aí você confia nele e ele vai te dando paz e ele vai cuidando de você. Esse é o nosso Deus, né? E o texto para finalizar, Hebreus 10, 35. Por isso, Hebreus 10, 35. Por isso,
Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então não abram mão de confiar em Jesus por nada. Nem pelas palavras de pessoas conhecidas da gente que chegam. Não, fulano, eu já vi isso aí. Pode tirar o cavalinho da chuva que tu já está frito. Não abra mão da confiança em Deus na sua vida. Não dê ouvido a pessoas. Confie no Senhor. Confie. Não abra mão. Eu queria que você